Queria observar, nobre senador Cássio Cunha Lima, em contradito a Vossa Excelência. Vossa Excelência, indo de trás para diante, fica mais fácil na ordem que eu fiz as anotações aqui. Vossa Excelência disse que as metas não são anuais. Então, que valem os balanços. Muito bem. Eu estou dizendo que são, Vossa Excelência diz que não são. Vamos à lei? Vamos ler a lei. A lei é quem define tudo, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 4º, parágrafo 1º. Diz o seguinte: integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui, é a lei. Quero observar... Com acompanhamentos bimestrais, não, ministro. mas veja, meta é uma coisa, acompanhamento é outra. Por isso que não podia ter decretado. Não, mas peraí, porque... me permita terminar. Não, claro. Concluir. Meta é meta. Eu avalio se uma meta foi cumprida no momento que ela foi estabelecida. Acompanhamento, por exemplo, meu médico disse: olha, Cardoso, você vai perder 21 quilos em 6 meses. Não cumpri no acompanhamento nos primeiros meses, mas depois reverti. Ou seja, o acompanhamento ele existe para isso. Eu cheguei no meu período, eu cumpri a meta, mas teve meses que eu cumpri e não cumpri. O acompanhamento é o quê? Em nome do bom, em nome do bom, em nome do bom em 2015. Mas me permita. Em nome do bom debate, só um esclarecimento, permite-me. Não, só com sua permissão, eu não falarei sem sua permissão, só em nome do bom debate, para que a população possa entender. Se existe um relatório bimestral, esse acompanhamento tem que ser feito a cada 2 meses, exatamente para que os decretos não possam ser publicados sem autorização legislativa no momento daquela fotografia. Perfeito. O relatório é uma fotografia, aí para fazer aquilo que a exceção não está permitindo, teria que ter mandado o pedido para o Congresso. Mas é aí que existe a falácia do raciocínio de Vossa Excelência com a devida vênia. Porque é o decreto de gasto, de contingenciamento. Porque o decreto orçamentário, ele não implica em gasto. Eu até faço um desafio a Vossa Excelência. Prove um níquel que tenha sido gasto a mais com esses decretos que Vossa Excelência impugna. Por que não foram? Porque havia o decreto de contingenciamento. O decreto de contingenciamento bloqueou. Não há, portanto, situação de gasto a mais por esses decretos. Eu apenas alterei a dinâmica do gasto dentro do orçamento. O contingenciamento brecou. Então, quando Vossa Excelência diz, não, desrespeitou a lei, o artigo 4º... Não. Mas me permitam, eu acho que talvez eu tenha dificuldade até de esclarecer o ponto de vista. O artigo 4º é claro, ele permite decretos se os decretos que mexem no orçamento não afetarem a meta. É isso que está dito. E por que não afetam? Quando você casa... Desde que compatível com a obtenção da meta. Mas, senador, me permita. Agora, vocês mudaram a meta 3 vezes em 2015. Mas me permita. 3 vezes. Mas me permita, senadora Luísa Nunes. Por que não pediu autorização legislativa? A pergunta é essa. Por que eu gostaria não só de concluir meu raciocínio, se legislativa? Vossa Excelência me permitirem. É o seguinte, a meta ela é mudada legislativamente. Porque a meta é legal. Ela foi feita na lei de diretrizes orçamentárias. A lei foi mudada uma vez no final do ano. É isto. Coisa que Fernando Henrique Cardoso também fez. Será que ele também, quando baixou a medida provisória, mudando a meta, ele estava escondendo as provas do delito? Por que ele não esconde e nós escondemos? Porque ele não escondeu nem nós. Porque o Tribunal de Contas da União diz que quando se avalia que a meta não poderá ser alcançada, você muda a meta. Aliás, a meta é programática, inclusive. O Lula mudou a meta, o Fernando Henrique mudou a meta, a Dilma mudou a meta. Os 3 mudaram a meta. Isso não é esconder nada debaixo do tapete. Sabe por quê, senador? Porque os estudos econômicos que eu vou lhe passar ao nosso calhamaço mostram claramente que não foram os decretos que determinaram isso, porque o decreto que mexeu no orçamento, ele não implicou em nenhum gasto a mais porque teve o contingenciamento. Mas não é essa a questão. Mas me permita terminar. Ou seja, o que Vossa Excelência está dizendo, então, é que o decreto potencialmente feriria o gasto, mas não feriu. Ora, isso não é crime de responsabilidade, porque como o senador não perguntou objetivamente, para que eu possa ter um delito dessa natureza, tem que ter a lesão, e não teve. Porque não foi o decreto que determinou isso. O decreto de contingenciamento bloqueou. O que determinou a mudança da meta fiscal foi a queda da receita, segundo todos os estudos técnicos e as consultorias que mostravam isso. Que tem acompanhamento bimensal. Mas, veja, acompanhamento é uma coisa, a meta é outra. Olha, eu gostaria de... Eu queria segurar a palavra. Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que nós estamos lado a lado em um diálogo de surdos. Porque a lei é clara, o decreto pode ser baixado se eu não afetar a meta. Eu não afetei a meta. Eu não tenho relação de causa e efeito entre bater o tambor e chover. Não tenho. Porque o decreto de contingenciamento bloqueou. O que efetivamente eu tenho é uma queda da receita. Esta é a causa da mudança da meta, não o decreto. Queda da receita. Não vamos atribuir causas diferentes a situações distintas.
Ou seja, a relação causa e efeito não é decreto fez a meta. Nós temos, na verdade, a queda da receita como determinada a meta. Por quê? Porque meta fiscal tem a ver com gasto, não tem a ver com orçamento. É isto que, obviamente, está colocado de uma maneira clara. E que Vossas Excelências me provem, por favor, em algum estudo técnico, me provem, de alguma forma, que esses decretos, por si, levaram ao fecho de meta. Não há prova possível porque não dá como, porque são realidades distintas. O decreto tem a ver, o orçamentário tem a ver com orçamento, não com gasto. Se eu bloqueio o gasto, eu tenho o mesmo dinheiro e não atinjo a meta. O problema, ministro, não é o decreto em si, mas a ausência de autorização legislativa para a sua edição. Mas a autorização legislativa está dada na lei orçamentária. Porque a meta não estava sendo cumprida. Mas veja, o artigo 4º da lei orçamentária diz que eu posso baixar o decreto se eu não ferir a meta. Mas a meta, não, veja, desde que a meta seja cumprida, quando você avaliou que a meta não ia ser cumprida, você mudou a meta. O acompanhamento não qualifica. Mudou por quê? Pela mesma razão que o Fernando Henrique Cardoso mudou, senador. Porque não ia ser alcançado. O Fernando Henrique não quebrou o Brasil. Porque não ia ser alcançado. O Fernando Henrique não quebrou o Brasil, pelo que salvou o Brasil. Como? Então, Como? Quebrou o Brasil foi em 2001. Cássio. Aí é uma discussão política, nós não vamos entrar. A verdade é que Fernando Henrique Cardoso modificou a meta, Lula mudou, Dilma mudou. Todo mundo, depois da lei de responsabilidade fiscal, fez isso.